Durante 27 dias, atravessei o coração da maior floresta tropical do planeta. Foram 3.000 quilômetros navegando e explorando o maior rio do mundo, o Amazonas. A bordo de barcos, cruzei aldeias isoladas, cidades impressionantes e paisagens tão grandiosas que parecem um sonho. Minha travessia começou em Iquitos, no Peru. De lá, embarquei em um barco rápido que levou 18 horas descendo o rio até a tríplice fronteira, entre Peru, Colômbia e Brasil. Ao chegar em Tabatinga, já em território brasileiro, troquei de embarcação e segui em um barco por 5 dias, até alcançar Manaus, a capital da Amazônia, onde o Rio Negro se encontra com o Rio Solimões. De Manaus, continuei por mais 2 dias navegando até Santarém, uma cidade onde o azul do rio Tapajós se mistura às águas turvas do Amazonas, criando um espetáculo natural de cores. A jornada seguiu por mais 3 dias de barco até Belém, às portas do Oceano Atlântico. E por fim cruzei as águas rumo à ilha do Marajó, um território selvagem e encantador, onde o maior rio do mundo encerra sua jornada e se encontra com o mar. Essa é uma jornada por dentro da alma da Amazônia, um mergulho na natureza bruta, da vida ribeirinha e na força silenciosa de um dos últimos grandes rios selvagens do mundo. A primeira etapa da travessia amazônica era sair de Iquitos, no Peru, e navegar até a tríplice fronteira, onde Peru, Colômbia e Brasil se encontram, em meio à vastidão da floresta. Conhecer a selva amazônica peruana foi uma experiência assim fantástica. Mas agora nós vamos se aprofundar por entre essa selva amazônica, por entre esse rio Amazonas, até chegar na fronteira com o Brasil. E serão em torno de 500 quilômetros até a fronteira com o Brasil, cara. Existem 2 formas de fazer esse trajeto: embarcações lentas, que podem levar até 3 dias, ou barcos rápidos, que cruzam o percurso em cerca de 18 horas. Como era época de seca, as embarcações maiores estavam suspensas. A única opção segura era seguir com um barco rápido. E aqui estou na frente da embarcação. Encontrei ela. Na verdade, não tem tantas empresas. Esse é o horário do barco, então eu acredito que esse ali é um dos únicos um pouco maiores, mas na verdade é bem pequeno comparado às aquelas embarcações grandes que demoram muito mais tempo, né? Então é isso, vamos começar essa aventura. Na hora que eu pisar em terra firme, de novo, estarei bem perto do Brasil. Partimos às 5h30 da tarde, do porto de Iquitos. O barco deslizava veloz pelas águas barrentas do Amazonas peruano. E logo fui presenteado por um dos pôres de sol mais deslumbrantes que já presenciei. A emoção era impossível de conter. Mas à medida que a noite cai, tudo mudava. A escuridão era quase total. Só se ouvia o ruído constante e ensurdecedor do motor ecoando pela floresta. Às 19h, a pequena lanchonete da embarcação abriu as portas, vendendo refrigerante, água, guanés, um prato típico da Amazônia peruana, feito de arroz, frango, ovo e azeitona, tudo envolto em folhas.
Durante a madrugada, fizemos várias paradas em pequenas vilas ribeirinhas. Em uma delas, a Polícia Federal subiu a bordo para uma vistoria em busca de drogas. Estávamos nos aproximando de uma das fronteiras mais vigiadas e temidas do mundo, o ponto onde Colômbia, Peru e Brasil se encontram. Despertado pelas primeiras luzes do dia, percebi que estávamos próximos da famosa ilha de Santa Rosa, o último ponto do Peru. Quase 6 da manhã agora, a gente fez mais uma parada em Cabalocote, mais um vilarejo aqui. O barco vem fazendo várias paradas durante o caminho e deve ser por isso que leva tanto tempo assim. E já estamos quase chegando, falta pouco. Do outro lado do rio lá, ó, já é a Colômbia. Chegamos aqui em Santa Rosa. Isso aqui é uma ilha no Peru, cara. É o último lugar do Peru antes de cruzar a fronteira ou para Colômbia ou para o Brasil. Aqui é a tríplice fronteira. E vamos pegar um barco agora para um lugar que é para fazer a saída na imigração do Peru. Conheci um outro brasileiro no barco. Conheci também um americano e uma alemã. Estamos todos pegando o mesmo barco. E o rio está tão seco que todo esse trajeto que a gente está andando aqui, que parece um deserto, umas dunas, isso aqui normalmente fica tudo embaixo da água. E aqui a gente vai chegar na imigração agora e pegar a saída do país. Após passar pela imigração e finalizar minha saída do país, conheci um brasileiro na viagem e juntos seguimos de barco até Letícia, na Colômbia. Bom, a partir do momento que a gente desceu do barco aqui, já seria Brasil, né? Mas eu vi muita gente falando espanhol ainda, não vi nenhuma bandeira do Brasil. Tô vendo uma da Colômbia aqui agora, não tô entendendo nada. Sabe por que eu sei que aqui não é Brasil ainda? Porque não tem ninguém com camiseta de futebol. Só vi um cara com camisa do Flamengo. Acabei de ficar sabendo aqui pelo motorista da moto que aqui é Letícia, na verdade, é Colômbia. Ele vai levar a gente porque aqui é fronteira seca, né? De lá, um tuk-tuk nos levou até a fronteira com o Brasil.
E aqui já cruzamos pro Brasil. Assim mesmo, fácil. Na Polícia Federal em Tabatinga, demos entrada no Brasil com nossos documentos em mãos. Pronto, passaporte carimbado, de entrada no Brasil. Ficamos por 2 noites na região, descansando da exaustiva viagem. Estou aqui no Parque Santander, pronto para o espetáculo. Espetáculo esse que já está acontecendo, né? Ouve só quantos pássaros já tem aqui já. Fiquei em uma pousada em Letícia, na Colômbia, pois a cidade me pareceu mais viva e segura do que Tabatinga, ao lado brasileiro. O quarto que eu aluguei aqui, paguei 80 mil pesos. Nem acredito e nem sei no que eu tô me metendo, cara, mas vai ser uma grande aventura. Vamos lá. Era hora de continuar. Agora vinha a etapa mais longa. 5 dias navegando pelo rio Solimões até Manaus, a bordo de uma das grandes embarcações que cruzam esse trecho. Esses barcos oferecem 2 tipos de acomodações: redes, a opção mais comum e econômica, ou camarotes privados, por um valor mais alto. Caramba, hein? Quarto com ar-condicionado, ó. Banheiro. E o melhor, olha só, uma varanda. Com a vista da frente do barco. 3 refeições por dia estão incluídas: café da manhã, almoço e janta. Olha, o lugar conta com, além do andar que a gente tá, que tem as redes, ainda tem um outro andar que tem mais redes, ou espaços para redes, que na verdade nem tinha tantas assim. Que na verdade deve estar cedo ainda muitas pessoas vão chegar, a gente chegou bem mais cedo. Mas aí para cima desses 2 andares de redes tem esse outro andar aqui que é a lanchonete, ó. Só que ainda tá fechado, tá cedo. Eu não fazia ideia da jornada transformadora que estava prestes a viver. Aqueles 5 dias mudaram algo em mim. Era mais do que uma viagem. Era um mergulho profundo na alma da Amazônia. Enfim, exatamente às 4 da tarde estamos saindo em direção a Manaus. Aí a data que vamos chegar a gente já não sabe, né? E durante o caminho a gente vai poder saber quanto tempo realmente vai durar, porque o rio está baixo, como eu te falei antes, e vai ser uma aventura. Essa é a sopa que tá servindo hoje aí, né? Sopão. Ó, boa sopa, né? Tá boa. Fome. Já jantamos uma sopa e estava muito boa, mas como eu ainda estou com fome, eu pedi aqui uma tapioca com ovo e queijo. Agora são 6h15 da manhã e acabei de acordar com as buzinas da embarcação, né? E a embarcação começou a buzinar porque tá chegando num porto aqui agora. E aqui se chama São Paulo de Oliveira.
Olha só, pra você ter uma noção como o rio tá baixo. Toda essa altura aí, ó, que o pessoal tem que subir ali, ó, isso aí é tudo rio. Tem pelo menos aí quase 10 metros de rio ali. Então vamos tomar café da manhã. Esse aqui é o café da manhã, ó. Tem cuscuz, mamão, pão com manteiga e café. Ah, detalhe, as refeições são incluídas: café da manhã, almoço e janta. Foi mais ou menos 1h30 parada aqui, o pessoal carregar e descarregar. Pelo que eu tô percebendo, essa embarcação aqui, ela carrega muito mantimento para os povoados que ficam aí na beira do rio, né? Os primeiros dias passaram relativamente rápido. Conversava com outros passageiros, lia, caminhava pelo convés, mas acima de tudo, observava. O rio, as margens, a floresta. Era como meditar com os olhos abertos. O barco seguia devagar, cortando ecossistemas e revelando comunidades escondidas entre a selva. E cada novo dia me mostrava a grandiosidade da Mãe Natureza. Fui tirar um cochilo e acabei dormindo 2 horas. Muito bom dormir nesse balanço da embarcação. A vida dos ribeirinhos segue o ritmo do rio. Ele é estrada, é alimento, é fonte, é destino. Fizemos diversas paradas, algumas em pequenas comunidades, outras em grandes cidades. Passageiros embarcavam e desembarcavam, enquanto mercadorias de todos os tipos eram descarregadas. Peças de maquinário, sacos de farinha, materiais de construção. Durante essas paradas, o comércio local se intensificava. Vendedores surgiam com marmitas, açaí, salgados e comidas típicas. Mais um dia no Rio Amazonas. Eu até esqueci, acho que é o 3º dia hoje, né? Tô meio confuso. E depois do café da manhã, é bem aqui que a gente lava a louça, ó. Ali nessas portas é o refeitório, né? Serve café da manhã, almoço e janta. E logo do lado tem essas pias para lavar a louça. E aqui tem água potável abundante e gelada. Tá cada vez mais vazio esse barco, cara. E quanto mais passam os dias, a gente vai conhecendo quase todo mundo do barco já. A gente está chegando mais ou menos no meio do caminho até Manaus. E esse lugar aqui é praticamente no coração do Amazonas, né? A gente está numa das áreas mais isoladas e remotas, assim, talvez da América do Sul.
Esse aqui é o Christian. É da onde? Venezuela. Você tá indo pra onde? Manaus. Moro allá, trabalho allá. Trabalho. Você foi pra onde? Tava vindo aonde? Tabatinga. Tabatinga. Peru. Passeio com meu filho. Você mora faz muito tempo no Brasil? Tem 8 anos. 8 anos. É melhor ou não? É melhor, Brasil. Brasil é melhor. Brasil é bom, né? Falta muito tempo ainda pra chegar, será? Terça-feira ficamos. Terça-feira, hoje é domingo, então mais 2 dias, né? 2 dias. Com o passar dos dias, a mente desacelerava. O ritmo do rio se tornava o nosso. A ansiedade de chegar era substituída pela contemplação do momento presente. Estávamos imersos, não apenas cruzando a floresta, mas nos transformando em parte dela. Era uma experiência espiritual, quase divina. E ali na frente já falaram pra gente que tem um barco que está encalhado e, de acordo com informações aqui, que nossa embarcação vai tentar ajudar eles. E parece que já tem um rebocador lá. Eu acho que vamos passar direto. E aqui atrás é a sala de comando, ó, onde eles controlam a embarcação. Durante o caminho a gente acha várias ilhas e várias praias também. E essas praias e ilhas, elas se formam somente porque o rio está bem baixo, né? Agora nesse momento a embarcação está tendo que dar uma volta, porque tem uma grande bancada de areia no meio do rio. Isso mostra que as partes mais fundas do rio não estão no meio, estão nas laterais. Interessante. Mais um dia aqui nessa embarcação pelo Amazonas e hoje é o 4º dia já. Eu estou aqui fazendo minha caminhada matinal. Eu começo lá no convés mais baixo, vou andando, subindo, chego aqui na parte mais alta, dou a volta, aí eu desço tudo para dar uma boa caminhada, viu? Vou fazer isso 2 vezes então. Tem as escadas, é um bom exercício.
¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Este es mi amigo colombiano. Ahí, ¿Cómo se llama? ahí. Ahí. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo. Mucho gusto. ¿Y viene de dónde? Yo vengo de Colombia, Leticia. Leticia. Amazonas. Vive en Leticia? Vivo en Leticia. ¿Y qué va a hacer en Manaus? Voy a conocer a minha filha, a minha família. Ah, legal. Eu vou pra lá. Boa sorte. Eu mesmo. Obrigado. E a gente já vai, com o tempo, conhecendo todo mundo no barco, cara. A galera já vai virando uma família. Hora da janta, finalmente. Tô morrendo de fome, cara. São muitas as pessoas que eu conheci aqui nesse barco, cada uma com a sua história diferente, o seu motivo para estar viajando para Manaus. E essa embarcação é um momento em que todas essas histórias estão juntas. Isso nos faz sentir, assim, depois de alguns dias, que a gente meio que já é uma família, sabe? Todo mundo come junto, conversa e se conhece. Isso é muito interessante, isso é lindo. Depois de dias flutuando pela imensidão verde, o horizonte começou a se transformar. Manaus surgia à distância, e com ela o espetacular encontro das águas, onde o rio Solimões, barrento e veloz, se encontra com o rio Negro, escuro e denso. Sem se misturar de imediato, eles formam um espetáculo da natureza. A capital da Amazônia se aproxima, trazendo um misto de alívio e saudade. Estávamos deixando para trás uma das regiões mais inóspitas e fascinantes da América Latina. Mas a jornada pelo Amazonas ainda não havia terminado. Estamos prestes a chegar no porto de Manaus. Logo aqui já é o porto e já vamos descer. E enfim, em Manaus. Maravilha. Capital do Amazonas. Pensar que eu estive naquele barco ali por 4 noites e 5 dias, cara. Só tomou banho uma vez. Não. Uma vez só. Tomava banho duas... Não, tomava banho 2 vezes por dia. Com esse calor não tem jeito. O banho foi fora.
Hoje é dia de pegar um novo barco para um novo destino. É hora de continuar aí descendo o Rio Amazonas. E agora o destino é Santarém. E esse trecho da viagem, novamente, consegui comprar uma cabine ao invés de rede, né? E como eu estou viajando com Orlando, a gente dividiu a cabine, tem 2 camas. E assim fica mais barato. A gente está pagando R$400 cada um por essa viagem até Santarém, que vai ter uma duração de 36 horas. Lembrando que se fosse de rede, iria custar em torno de R$150 a R$200. E a razão que eu prefiro de cabine não é pelo fato do conforto, é lógico também, né? Mas mais pelo fato dos meus equipamentos. Eu tenho muito equipamento de filmagem, computador, drone, e difícil deixar assim jogado no chão sem nenhuma segurança, né? Então essa é a maior razão que eu tô pegando cabine, né, nessas viagens com as embarcações aqui pelo Amazonas. E aquela é a nossa embarcação, Ana Carolina 2. Esse aqui é o quarto dessa embarcação dessa vez. A outra embarcação que a gente veio de lá da fronteira até Manaus, o quarto era bem melhor, mais espaço e ainda tinha uma varanda com a vista de frente pro barco. Mas tudo bem, né? Pelo menos aqui é uma noite só. Tem ar-condicionado, banheiro. E a cama de cima, olha, é muito perto do teto. Como se estivesse num baú, né? Dormisse num baú, né? Mas tudo bem, como eu disse, é apenas uma noite. Vai dar tudo certo. Essa aqui é a área das redes. Da parte de cima tem 2 andares, né? Para redes. Assim como na outra embarcação também. Mas essa aqui no geral era um pouco menor. Bem menor, na verdade. Obrigado, hein? O primeiro andar ali das redes já tá lotado, cara. E o segundo andar aqui já tá lotando também. Aí é na frente, quarto. Essa aqui é a parte de cima das redes, que é o andar que tá o nosso quarto aqui, ó. Bem, essa porta aqui é a nossa suíte. Suíte, né? Finalmente estamos saindo. Quase meio-dia, estamos saindo só agora. E aqui eu estou na parte de cima do barco, tem toda essa área aqui, ó, pra gente poder ficar aqui contemplando esse lindo rio. E daqui de cima dá pra ver bem melhor. Vai tão devagar, mas tão devagar, que me dá sono. Já dormi umas 2 horas. E acredito que se eu dormir mais, eu não vou conseguir dormir à noite. Mas não tem nada a reclamar, sabe? Essa viagem assim de barco me traz uma paz tão grande. Pode ficar olhando assim o rio passar.
É interessante que os vendedores, eles não podem entrar no barco e os passageiros não podem descer, né? E eles usam esse bambu enorme que colocam uma cestinha na ponta e põem aí as bananas fritas e vendem para os passageiros, né? E às vezes eu vejo algumas luzes bem pequenas no meio da escuridão do rio. E essas pequenas luzes são pescadores, cara. Pescam à noite, meu, no meio dessa escuridão do rio Amazonas, cara. Tem que ter coragem, hein? Deve ser muito perigoso. E vários tipos de perigos, como por exemplo, essa própria embarcação aqui pode simplesmente passar por cima de um barco desse e não ver o barco, né? Ou por exemplo, outra coisa que pode acontecer, um peixe enorme pular em cima do barco e virar o barco. Porque eu tô falando de barcos muito pequenos, né? Muita coisa pode acontecer. Seis e meia da manhã agora. Acabei de comer esse café da manhã aqui que eles servem e custou R$10. E agora estamos chegando em Parintins. O barco vai parar aqui por algum tempo, alguns minutos. Algumas pessoas vão descer e outras vão subir provavelmente, né? Comprei um bolo de macaxeira. Muito bom. Olha aquilo, cara, tem até um navio container passando no meio do rio. Eu com medo de essa embarcação aqui não passar, encalhar, imagina aquela. Então assim, tem um navio container passando no rio, a gente tá de boa então, não vai encalhar esse. Foi uma parada bem rápida aqui em Parintins, mais ou menos uns 15 minutos, e eu percebi que foi uma parada mais para carregar e descarregar mercadorias, mais do que passageiros.
Olha só, e exatamente agora estamos cruzando a divisa do estado do Amazonas para o Pará. É lógico que essa divisa é imaginária, né? Não existe nada aqui, mas eu sei isso porque eu estou vendo o mapa. E a partir de agora estamos no Pará. E a viagem está indo bem, devagar, mas sempre. Já são 5 da tarde e já estamos bem perto de Óbidos, onde o barco provavelmente vai parar novamente, mas depois de lá já estaremos bem perto de chegar em Santarém. Eu acho que hoje chegamos em torno das 10 da noite. E acabamos de receber a notícia de que
Vamos chegar em torno das 11 à meia-noite. Toda vez que a gente recebe mais uma notícia do horário que vai chegar, é sempre uma hora a mais, né? Mas tudo bem, acho que a gente entra nessa para não ter pressa. Acho que quando a gente faz uma viagem assim, desse jeito, uma embarcação dessa, acho que já tem que entrar nela pensando e sabendo que vai demorar muito, né? Porque o barco vai muito devagar. Uma viagem dessa, uma das coisas que a gente aprende, com certeza, é ter paciência. E a paciência é uma qualidade muito boa. E uma qualidade que é muito difícil de obter, né? Chegamos, tudo pronto, mala pronta, partiu Santarém. Enfim chegamos a Santarém, um ponto de encontro majestoso onde o imponente rio Amazonas se funde com as águas cristalinas do rio Tapajós. Essa cidade vibrante, cercada por natureza exuberante, nos recebeu com cenários de tirar o fôlego. Após explorarmos as águas do Tapajós em um passeio de barco, seguimos rumo a um dos tesouros mais bem guardados do Pará, Alter do Chão. Um pedaço do paraíso encravado em meio à Amazônia, onde praias de areia branca emergem nas margens do rio, criando um contraste surreal com a floresta ao redor. Ali o tempo parece parar. A tranquilidade das águas e a beleza intocada do lugar fizeram de Alter do Chão o refúgio perfeito para descansar e renovar as energias antes de seguir nossa jornada rio abaixo. Agora era hora de seguir viagem rumo a Belém, a capital do Pará. Embarcamos em uma nova embarcação, carregados de expectativas e prontos para mais um capítulo dessa jornada inesquecível pelo coração da Amazônia. Já entramos no barco, fizemos o check-in já, e entramos aqui no quarto também. É bem pequeno esse, ó, mas tá valendo, tem ar-condicionado, tem um banheiro aqui também, ó. E vamos começar a viagem em poucos, e acho que em 1h30 já sai o barco. E essa embarcação é bem grande, cara, tem uns 3 andares. Aqui é onde tem os camarotes, né, e as suítes. Alguns desses não tem banheiro também e alguns desses são cama de casal. Bom, essa é uma embarcação que vai nos levar até Belém, capital do Pará. Daqui de Santarém até Belém, nessa embarcação, a gente vai levar 2 dias, cara. Serão, na verdade, 2 noites e 2 dias. Apesar de cansado, já, né? Já são quilômetros e quilômetros de barco que já percorremos aí, né? Apesar de tudo, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz porque essa é a última parte da viagem, é o último barco, é o último grande trajeto, né? E eu tô feliz porque depois, chegando em Belém, eu vou ter concretizado assim, um sonho, que é descer o Rio Amazonas praticamente inteiro até o oceano. E Belém vai ser um marco assim, para mim, de
realização de um sonho, né? Estou muito feliz. Já são quase 11 da manhã. O barco era para sair às 10, né? Mas normal atrasar. E é isso aí. Estamos preparados para essa última jornada. E agora até Belém. Finalmente, bem atrasado, mas finalmente saímos de Santarém. Agora é só quase meio-dia e acabamos de sair. À medida que o barco se afastava da margem, o horizonte se abria em um espetáculo de verdes infinitos, com a selva densa emoldurando o curso sinuoso do rio. Cada porto prometia novas histórias, e cada curva do rio trazia consigo a possibilidade de encontros inesperados. Eu comprei banana frita, R$5. O homem que vende comida de 10 tá aí dentro. Tem piracuí com banana, carne com banana. Comprei ali, ó, uma farofa feita de um peixe que eu esqueci o nome, com banana frita em cima. E paramos aqui faz mais ou menos 1 hora. Aí eu procurei saber quanto tempo fica parado e eles me disseram que vão ter que carregar todas aquelas caixas cheias de limão. E vai demorar mais 2 horas, cara. Mas tudo bem, o pôr do sol está lindo. Mais um dia nessa embarcação em direção a Belém. Eu
percebi que estamos passando por uma parte do rio que as florestas são bem mais preservadas, parece até mata primária. Muito bonita essa floresta aqui. E daqui a pouco a gente vai chegar no momento do rio que ele se torna emaranhado de rios, né? E muitos vão para Macapá e muitos vão para Belém. Mas ali vai ficar, eu acho que mais interessante também a viagem. Tô aqui andando pelo barco, eu não tenho mais o que fazer, não. Tô procurando o que fazer. Eu fico andando pelo barco. E agora estamos passando uma parte bem estreita do rio, cara. Atravessar os vastos trechos de água doce era como navegar por um mar de mistérios, onde as águas calmas guardavam segredos de comunidades ribeirinhas, fauna exuberante e cenário que pareciam intocados pelo tempo. A gente anda passando aqui por algumas vilas, né, bem próximo de algumas vilas, e praticamente vilas só de pescadores. E aí alguns barcos chegam até a encostar aqui na nossa embarcação e se atracar na nossa embarcação. Eles sobem aqui para vender camarão. Cada quilômetro percorrido, a sensação de aventura só aumentava, impulsionada pela imensidão do rio e pela promessa de novas descobertas. E a gente vê algumas pessoas com pequenos barcos se aproximando da nossa embarcação, e as pessoas jogam comidas em sacos de plástico, né? Por isso que essas pessoas se aproximam com esses pequenos barcos. Foi nessa parte da viagem que notei a aproximação frequente dos moradores das comunidades ribeirinhas. Logo entendi que era um hábito de muitas pessoas jogarem doações para eles, como alimentos, roupas e medicamentos.
Todas essas palmeiras aqui que parecem palmeiras, na verdade são açaizeiros, né? Tá repleto, tem muito açaí, cara. Este pequeno barco era conduzido por uma menina de menos de 10 anos. Sua irmã mais velha havia embarcado conosco, deixando seu pequeno vilarejo para estudar em Belém. A dor de despedida levou a garota a seguir nossa embarcação por quase 10 minutos, guiando seu barquinho em um último gesto de carinho e saudade. No momento que ela parou de seguir a embarcação, senti sua dor como se fosse em mim. E aqui a gente chegou numa parte do rio que já é o estuário, né? E é onde toda essa água doce do rio forma essa grande baía. E já mudou muito a vegetação também. E eu percebo que também a água do rio fica muito mais agitada por aqui, muito mais vento. No caso do litoral, está bem perto. E agora estou na parte mais alta da embarcação. Daqui a gente consegue ver que a extensão desse estuário é enorme. A gente está mais perto aqui de algumas ilhas, mas isso são ilhas, cara. Esse lugar é repleto de ilhas. E essa vegetação nas ilhas são lindas. E já estamos bem próximos de chegar em Belém. Mas daqui mais ou menos 3 horas a gente vai chegar em Belém. E as ondulações do rio já estão bem como se fosse um mar, sabe? E aí a gente já sente a embarcação meio que balançar assim, igual como se estivesse no mar. Mas olha só, não dá nem pra ver o fim disso, cara. Já como se fosse um mar isso aqui.
passei alguns dias caminhando e conhecendo Belém. Uma cidade encantadora, cheia de história, cultura e muita comida deliciosa. Os aromas do mercado ver o peso, o som das ruas movimentadas e a mistura de sabores da culinária paraense me fizeram mergulhar profundamente nesse pedaço único da Amazônia. Estou comendo peixe com açaí. Só aqui no Pará mesmo para se comer açaí com coisa salgada. Na verdade eles não misturam, eles não colocam açaí junto com o peixe, mas come o peixe, depois come açaí. E eles trituram o açaí aqui mesmo. Tem uma máquina que tritura o açaí e já faz açaí aqui mesmo. Mas eu não estava contente em terminar esta jornada em Belém. Sentia que faltava algo. Um destino final que conectasse toda essa travessia à imensidão do oceano. E esse lugar era a Ilha do Marajó. Segui com uma embarcação rápida, que em apenas 2 horas me levou até esse paraíso escondido entre rios e manguezais. Soure e Salvaterra se revelaram diante dos meus olhos, como lugares que parecem ter parado no tempo. Paisagens intocadas, ruas de areia e búfalos caminhando tranquilamente pelos campos. Onde estará todas as pessoas desta vila? Será que o mundo acabou e eu não fiquei sabendo? Um lugar raiz, puro e quase inabitado. Encantador em sua simplicidade, onde o tempo parece fluir de maneira diferente. E aqui é o fim da minha jornada, é o fim dessa grande viagem. Esse é o fim do rio, fim da minha viagem, mas um grande começo. Assim como o rio, ele não acaba aqui no mar, ele recomeça aqui. Aqui tudo se mistura, tudo está em constante mudança. Até mesmo nosso grandioso Rio Amazonas. A jornada pelo imenso Rio Amazonas chega ao fim. Da isolada Iquitos, cercada por selva e mistério, até o vasto Atlântico. Cruzamos vilarejos esquecidos pelo mapa. O Amazonas é um universo em movimento, pulsando em seu próprio ritmo. Ao chegar às águas salgadas do oceano, a sensação é de que completamos um ciclo. O rio que nasce tímido nas montanhas peruanas se transforma em gigante até se perder na imensidão do mar. Assim como a vida, a viagem pelo Amazonas é um fluxo contínuo, sem começo ou fim definidos. Apenas um movimento. E enquanto as águas do rio seguem seu curso, levo comigo as memórias dessa travessia inesquecível. Um pedaço do Amazonas agora faz parte de mim.